Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Prodops. Eu estou aqui com o pessoal da Motu. A gente vai trazer o tema de IDP, que tem se popularizado no Brasil, no mundo inteiro, mas está pegando fogo aqui no Brasil. Então, já gravei algumas entrevistas sobre isso e estou trazendo o pessoal para trazer um case aqui bem interessante. E aí, já como é a tradição do canal, pessoal, fique à vontade para apresentar a Motu e se apresentarem aqui na abertura desse nosso papo. Boa, legal. Obrigado aí pela oportunidade da gente contar um pouquinho do que a gente tem feito de tecnologia aqui dentro da Motu e sobre a Motu. Para começar, assim, para quem não conhece a Motu, acho que vocês já devem ter visto as motinhas verdes e pretas aí pelo Brasil inteiro. É uma empresa que já tem quase 6 anos. Começamos alugando moto em 2020, né? Então, tá bastante tempo ali no mercado já. Levamos um ano para alugar 1.000 motos e hoje a gente já consegue alugar 1.000 motos a cada 2, 3 dias. Então a gente tem crescido num ritmo super acelerado. Já são 140 mil motos na rua, espalhado em 150 cidades entre Brasil e México, né? Então o México também é um hub que a gente já tem expandido bastante. Quando a gente olha de moto, o nosso propósito é conseguir gerar renda para a galera que está na rua. Então, a moto ela vem como esse meio de caminho. A gente faz isso de ponta a ponta. Então, a gente tem uma fábrica em Manaus onde a gente produz todas as motos, distribui Brasil inteiro e vai fazendo esse aluguel em diversos tipos de plano e segmento que a gente tem pelo Brasil. Né? O nosso objetivo é conseguir, de fato, ajudar principalmente a galera de entregas, mas a gente já atua bastante em mobilidade também. É, e falando um pouquinho de mim, eu sou o Bruno, estou na Motu há 4 anos, quase 4 anos já. Lidero o time de tecnologia e trabalho aí junto com o Lustosa e o Luiz. Bom, prazer. Prazer aí, Cristiano. Obrigado aí pelo espaço. É, Cara, eu sou desenvolvedor originalmente, né? Trabalho com desenvolvimento aí desde 2000, 2008, 2008. Cara, a maior parte da minha carreira foi atuando ali com negociação, mercado financeiro, mas já tinha tido algumas experiências de startup antes. Eu vim para Motu faz 2 anos e meio, mais ou menos. É, Atuei bastante aqui com o desenvolvimento. E tem quase um ano, que eu assumi o time de plataforma aqui, né? Então, apesar de atuar mais com desenvolvimento, sempre tive um pezinho ali na infraestrutura. E, cara, eu acho que a gente teve alguns desafios bem legais aí que a gente pode compartilhar com o pessoal. Boa, me apresentar aqui então. Prazer, Cristiano, muito obrigado aí pelo espaço. Eu gosto de brincar que eu sou da leva que chegou antes das 1.000 motos ali na Motu, então eu pude participar de boa parte desse crescimento. Então eu vi aí a construção da parte tecnológica até chegar nas 140 mil motos. Já passei por diversas equipes aqui dentro da Motu, mas hoje eu estou aí integrando o time do Lustosa como engenheiro de plataforma e também como Technical Product Manager da nossa IDP, que é o Mototur. Acho que só antes dos minutos contarem um pouquinho mais da IDP, talvez valha a pena a gente dar um passo um pouquinho para trás e contar como foi a evolução tecnológica que a gente teve dentro da Motu, que acho que vai te dar uma visão um pouquinho melhor, né? A Motu, quando o Luiz já estava aqui lá em 21, ela era basicamente 3 monolitos que a gente tinha rodando em VMs dentro do Azure. Então, por mais que doía, os deploys eram coisas mais simples, né? Porque a gente tinha que garantir 3 blocos de código ali subindo. Quando a gente começou a fazer a modernização de toda a stack e toda a parte de infraestrutura que a gente tinha, principalmente em 2022, a gente sabia que dessa forma a gente não ia conseguir ter a escala que a gente tem hoje, né? E garantir, de fato, alta disponibilidade na ponta para os clientes. Então, o que que a gente fez ali foi conseguir já montar uma arquitetura nova, saindo dos monolitos. E eu não vou falar que a gente está indo para microserviços, que acho que a gente olha sempre a responsabilidade que cada serviço deveria ter, mas hoje a gente já tem 300 serviços rodando 100% Cloud Native, né? Então a gente tem já um cluster de fato estruturado e que deu esse crescimento para a gente antes mesmo da gente falar sobre IDP. Então a gente sempre discutiu sobre IDP, sempre falou muito sobre o Mercado Livre, com o Furby que eles têm, que acho que é um dos mais famosos ali, principalmente na América Latina. Mas a gente modernizou tudo isso para a gente conseguir começar a discutir e pensar na IDP, que foi onde o pessoal começou a focar no finalzinho do ano passado, esse ano. Então,
tudo isso foi um enabler ali para a gente conseguir chegar lá. Então, hoje a gente roda tudo dentro do Kubernetes, e isso daí facilitou bastante a parte de infra, e a gente já usa toda a parte de estrutura de deployments com GitOps. Então, toda a esteira de pipeline automatizada, a gente já tem isso desde o começo do ano passado, mais ou menos, isso daí já tem rodado. E aí, quando a gente discutiu o que que a gente deveria melhorar para o dia a dia, foi onde surgiu a parte de DP, que é onde a construção que o Lustosa e o Luiz podem contar mais no detalhe. Mas de feedback logo de cara, a gente teve um desenvolvedor que veio faz um mês e ele ficou feliz que em uma semana ele já tinha colocado 2 features em produção. Então, acho que já te resume aí o quão ágil e o foco que a gente tem, independente de uma IDP ou não, o nosso foco sempre foi colocar código em produção rápido. Mas aí vocês podem detalhar um pouquinho mais da construção nossa. E assim, eu acho que na minha visão, pelo menos nesse momento, né, das coisas que a gente fez até agora, o foco nunca foi esse primeiro lead time, assim, sabe? Acho que, igual o Bruno comentou, a gente já tinha algumas estruturas que facilitavam bem isso, principalmente a questão de CI/CD, né? Eu acho que o que a gente oferece hoje, né, pelo menos nesse momento, é, é muito mais voltado à criação de novas aplicações. Então, o cara que acabou de entrar, dificilmente ele vai ter a primeira task dele ali, criar uma nova aplicação, criar um novo front-end, coisa do tipo, né? Então acaba que a nossa IDP não entra muito nesse cenário. Mas devido à maturidade das pipelines que a gente tem, né, de CI/CD, o nível de granularidade dos serviços, a gente entende que é relativamente simples e hoje eu não vejo como um problema é, a questão do onboarding, assim, né? Então, cara, quando você tem um contexto menor ali da aplicação, a task mais bem definida, você venceu a primeira barreira ali dos acessos, né? Que eu acho que essa seria talvez a maior barreira para a gente hoje no onboarding, seria a liberação de todos os acessos ali que o dev precisa. Ele de fato conseguir entregar alguma coisa na primeira semana, eu não vejo como nada fora do comum assim no nosso cenário hoje, sabe? Então, acho que a gente ainda está meio no começo da jornada, assim, né? Depois a gente conta um pouquinho mais detalhado. Mas o foco que a gente trouxe até agora foi realmente para viabilizar novas aplicações, assim. Então, esse valor assim para o desenvolvedor ele vem num cenário um pouco diferente. Até complementando um pouco, Cristiano, que eu acho que é algo importante aí da nossa etapa de onboard, né? Até mesmo pegando o tempo mais legado ali da Motu quando era monolito, né? Eu acho que o contexto era muito maior, então a gente tinha mais uma limitação, uma barreira um pouco maior do dev que entrava conseguir entregar algo, porque acaba que ele devia passar por todo um aprendizado ali daquele contexto do monolítico e até mesmo a gente tinha dias de deploy, né? Então, se a gente for pegar ali o lead time do primeiro commit ou do primeiro deploy dele, acabava que era um pouquinho maior, porém, igual toda startup, a gente sempre tentava diminuir o máximo esse tempo. E agora, com a nova arquitetura, onde a gente tem tudo meio que desaclopado, partes bem menores de um ecossistema completo, a gente consegue ter essas documentações e explicar muito melhor o contexto. A gente diminui muito dessa barreira. Então, uma pessoa que vai fazer, por exemplo, um deploy em um front-end, seja adicionando um botão ou fazendo um novo endpoint do back-end, a esteira e o contexto dele é bem menor. Então, é muito mais simples de, talvez, em alguns poucos dias, ele já conseguir fazer e participar de toda essa esteira nossa até a produção. E conectando com esse tema, assim, eu queria até entender um pouco como é que vocês estão planejando, que já tem pronto, etc., para disponibilidade de aplicações não só no ambientes produtivos ou de validação, mas até ambiente de dev. Como é que funciona hoje? Vocês falaram que roda tudo no Kubernetes, mas eu sou dev e vou rodar aqui um cenário X de negócio que conecta 3, 5 serviços desses 300 que vocês já têm. Como é que tá? Como é que o IDP facilita hoje? Como é que vocês estão organizando esse controle nos ambientes de desenvolvimento também? Todo mundo roda na própria máquina, enfim, conta um pouco como é que está essa jornada. Assim, hoje a gente tem os ambientes segregados, né? Desenvolvimento, produção e homologação. Eles já são clusters separados, né? Então, acho que
Eu sei que existem casos de empresas que rodam tudo no mesmo cluster, isolam de por política, etc. A gente faz isso já em clusters separados. O deploy na criação de uma aplicação, ela já vai também para todos os clusters, né, os 3 clusters. E eu acho que o principal, assim, né, da questão de comunicação entre serviços, a gente faz a autenticação serviço a serviço, né? Então, acho que diferente de alguns outros ambientes, a gente controla realmente o nível de acesso da aplicação. Então, cada aplicação ali, ela espera um token, né, de autenticação, e valida ali a autorização granularmente em cada endpoint, assim. Eu acho que talvez o que mais acelerou nesse sentido, né, é a gente já trazer um cliente seguindo toda a especificação ali que a gente utiliza para que cada aplicação consiga gerar esse token de autenticação. Então, o cara criou já tem o cliente, o secret ali, né? A gente usa o OpenID Connect, né? Então, para tanto validação externa quanto interna. Então, a partir do momento que ele tem um client, ele já consegue acessar endpoints que são apenas autenticados, né? Acho que essa é a primeira etapa, né? Que a gente não tem nenhum nível a mais ali de autorização. É, a comunicação, ela é feita via service do Kubernetes, né? Então, basicamente, ele não precisa de liberação de firewall nesse momento. Ele tem acesso ali às demais aplicações do parque a partir do momento que ele tem um token de autenticação. E aí, partindo para um segundo nível, que ele precisa acessar um endpoint que de fato é autorizado, né? Então, ele precisa de uma role específica para acessar aquele endpoint. Aí, ele vai ter que entrar no processo de solicitação de acesso. Isso é um canal apartado, né? Mas aí precisa meio que saber qual role ele precisa ter e solicitar a associação no client dessa aplicação, né? Mas isso meio que não trava ali o desenvolvimento, né? Ele pode meio que fazer em paralelo, fazer a implementação, fazer a solicitação. No próprio ambiente de homologação, ele tem a permissão para, de fato, associar essa role ao o cliente da sua aplicação. Então, isso meio que ele vai precisar solicitar para alguém só no momento, de fato, dele fazer o deploy, né? Então, acho que isso corta um pouco do caminho ali, né? Quando a gente está falando de filas ou mensagerias, coisas do tipo, né? A aplicação também já vem com padrão, por padrão com todos os acessos ali, mas dependendo do caso, ele vai precisar apenas solicitar a aprovação, né? A liberação de acesso a alguma fila, algum tópico específico, por um fluxo um pouco apartado ali, mas que ele também tem autonomia para poder já montar o pull request e isso vai ser liberado ali via GitOps, né? Então só basta alguém aprovar e já está liberado esse acesso. Então, eu acho que entra um pouco nesse fluxo, assim. Até aproveitar esse O- gancho, só para aproveitar esse gancho, vocês já sentiram a necessidade de unificar esses canais? Você falou que tem que pedir acesso de autorização em outro canal, ou seja, ele tem que entrar em outra ferramenta. Já pensou, tá no plano de trazer isso para dentro do IDP para facilitar? Sim, sim, eu acho que é uma parte que ainda a gente não tem, mas já está levantado. Foi até alguns pontos que o próprio time técnico ali dos desenvolvedores levantaram. Hoje, querendo ou não, passa ali por canais do Teams, né, onde a gente já tem padronizado o tipo de solicitação, mas a ideia é todas essas solicitações que hoje são manuais, a gente tudo colocar na IDP e através de um ownership bem estruturado, a gente vai conseguir automatizar esse fluxo de ponta a ponta, né? Então, por exemplo, se eu preciso de uma criação de alguma role para autenticar entre serviços, eu vou conseguir fazer todo esse fluxo dentro da IDP, tendo acesso aos namespaces e com nível de permissão meio que certo para conseguir fazer isso dentro da IDP. Né? Essa é outra parte bem relevante que a gente considera aqui para dentro da Motu, que determinados recursos, solicitar, por exemplo, o provisionamento de uma infra, vai ter que ter algum nível de role ou papel ali para liberar também. Acho que é crucial, né? Como é que vocês estão equilibrando esse? Pô, eu já sou grande o suficiente de ter que padronizar, ter um compliance, não dá para deixar muito flexível, porque não dá mais nem tempo, e o quanto vocês não querem perder também a capacidade dos times de trazer novidades, trazer tecnologia para dentro da empresa.
quando você fala de governança, acho que tem dois pontos importantes ali, quando você perguntou até do desenvolvimento. Um dos lados que a gente fez para rodar local também é possível ali, que sai um pouquinho do que o Gustavo estava contando já como está na parte de cloud, tudo precisa de VPN, né? Então acho que esse é o primeiro lado que a gente consegue criar um primeiro bloqueio para tanto nos acessos de desenvolvimento, ter essa primeira restrição. Quando você fala de stack, acho que isso daí foi algo que a gente definiu desde o começo da empresa. A Motu ela nasceu com uma stack Microsoft bem forte, né? Então era .NET no back-end, Blazor no front, Xamarin no app e SQL Server como banco de dados. A gente foi modernizando isso, mas colocando alguns limites no meio do caminho para garantir que não vire uma bagunça e qualquer coisa seja aceitável. Hoje a nossa stack ela tem alguns limites e o IDP serve para isso, né? Então a primeira coisa que a gente fez quando a gente estava maduro foi bloquear a criação de repositório GitHub, né? Então, hoje, ninguém consegue criar um novo repositório, isso ele faz tudo dentro da IDP. Com a padronização do IDP, a gente tem três stacks de back-end, então hoje, diria que entre 80% e 85% da nossa stack é .NET, né? Algo que começou lá atrás, a gente não deixou de mudar isso, a gente não acredita que tem sentido de mudar a stack só porque tem outra mais legal ou a da moda em si. Mas a gente também adicionou outras coisas que a gente acredita que dá valor. Então, quando a gente foi modernizando a stack e a arquitetura que a gente teve, a gente criou a parte de BFF, né, do Back for Front, e integrações com terceiros, a gente acabou utilizando Node, na verdade, mais especificamente Nest.js, né? Então, a gente se abraçou ali no framework. E hoje já tem bastante serviço, a gente tem até alguns backends rodando 100% já com Node. Além disso, Python, né? Quando começou a entrar as coisas de AI, e scripts acabaram saindo para o Python, então a gente tem toda a parte de agentes de AI nosso, ele consegue criar hoje pelo Turbo ali, ele clica, gera o projeto e basicamente qualquer trainee da empresa consegue criar um agente de AI escrevendo o prompt dele e deployando extremamente rápido. Para o front, a gente se padronizou com Angular, então tem uma arquitetura de microserviços no front com Angular. O Luiz consegue entrar até mais em detalhes ali, já que ele encabeçou tudo isso nosso. Para o aplicativo, a gente descontinuou o Xamarin lá no passado, em 22, e a gente relançou o app inteiro em Flutter, né? Então, já esperando que no futuro a gente ia ter um aplicativo em iOS, que foi algo que a gente fez no ano passado. Então, o Flutter foi bastante isso no meio do caminho. E essas acabam sendo as nossas principais stacks, né? Então, não existe a possibilidade dele utilizar outra stack e conseguir subir isso no dia a dia, dado diversos níveis de aprovação que você precisa, desde a criação do projeto até a subida final daquele serviço, a gente consegue padronizar bastante e garantir esse no meio do caminho. Mas a gente não impede experimentações, né? Então, o Python entrou nesse meio do caminho. A gente não usava Python, até que, dado momento, tinha sentido com as coisas de AI, e a gente está sempre aberto para poder olhar novas tecnologias e está chegando no mercado, desde que o time consiga ter capacidade de aprender e de tocar esse dia a dia. Sim, você pensa na jornada de desenvolvimento, discovery, construção, que é onde entra o onboard, né? Delivery e operação em produção. Como é que vocês estão equilibrando o quanto o IDP ele vai conectar com cada uma dessas fases? Como é que ele está, o percentual? Hoje o IDP está muito mais forte na disponibilidade ou tem uma capability que ainda não está trabalhando? Como é que está a estrutura do IDP hoje? Quais são as tecnologias que vocês adotaram? Fizeram tudo caseiro ou pegaram um backstage e customizaram? Como é que foi essa evolução dele em si? Cara, aí tem coisa, viu, pra gente falar. É um tópico bem legal. Eu acho que esse aí foi um trade-off que a gente demorou a tomar, porque tem que levar vários critérios, né? E não foi só o backstage ali, que é uma alternativa self-hosted pra gente, né? Tem algumas soluções pagas do mercado que também a gente considerou no momento ali de tomar essa decisão. Porém, no momento, a gente achou que fazia muito sentido a gente fazer caseiro, in-house mesmo, já que tinha algumas flexibilidades que a gente queria, né? Então, tinha várias features que a gente tinha analisado, tanto do mercado e também ali pelo Blackstage, que apesar das features ali poderem ser adicionadas como plugin, a gente entendeu que ia ter uma certa barreira para a gente meio que lidar, né? Então o Backstage é uma solução muito boa, porém quanto mais você tenta customizar ele, mais você vê que o trade-off deixa de valer a pena de certa forma, né? Então a gente colocou isso muito em cálculo
e como a gente queria customizar ao máximo a experiência para o contexto Motu mesmo, a gente viu que fazia muito sentido a gente fazer a nossa própria. Recentemente também a gente lançou um post no Medium sobre a nossa IDP, a Motu Turbo, tá bem legal, falando um pouco sobre a economia de horas que a gente metrificou. Depois eu até convido a galera, talvez a gente coloca no link dos comentários aqui um pouco, que ela explica melhor e até mostra um GIF lá, um pouco da jornada dentro do nosso IDP, de como que está personalizada essa experiência. Voltando à sua pergunta, eu acho que hoje é um produto ainda que tem 6 meses de idade, né? Então a gente ainda tem um backlog imenso para tratar em cima dele. Ele está meio que em fase embrionária, né? E a gente já está notando várias métricas são assustadoras, né? Então, por exemplo, dos 6 meses de projeto, a gente já viu que economizou 11 mil horas entre o time de engenharia e também o time de SRE, né? Que antes tudo precisava meio que abrir um pull request dentro do Kubernetes, aí o SRE tinha que parar para olhar, que era uma adição de um recurso, tinha muitos recursos ali que tinham era muito copy-paste, né? Então alguém ia criar um recurso novo, meio que replicava algum outro que já está existindo, de algum outro deployment, por exemplo, e muitas vezes ali a parte de uso mesmo, né, de recurso ia meio que duplicado e não fazia muito sentido. Então a IDP, inicialmente, ela foi concebida para tentar padronizar isso, né? Então quais são as principais features que a gente vê ali que a gente tentou resolver na fase embrionária, né, nesses 6 meses de projeto? A gente tem os guardrails bem fortes, então tem tudo uma questão de padronização, seja da escolha da stack, a escolha do catálogo de tecnologias, onde a gente vai ter ali um self-service mesmo, né? Onde a gente vai oferecer as opções, vai oferecer as opções ali do PubSub, por exemplo, seja ele Rabbit ou alguma outra tecnologia que a gente está disponibilizando para aquela tecnologia, e outras coisas também, como, por exemplo, já automatizar a criação de cliente, igual o Lustosa já deu um exemplo, né? Para fazer a conexão via OpenID. Então, são esses pontos, né? E eu também os guardrails que eu já citei. Então, desde o nome do projeto, fazer o vínculo já com a BIU, também o namespace, que aquela pessoa está atrelada, tudo isso a IDP já está conseguindo lidar. E sobre o futuro, cara, a gente planeja justamente como, levando aí um pouco do Fury, né? A gente quer criar um portal onde o desenvolvedor não seja viável para ele não entrar pelo menos uma vez por dia, né? A gente quer que a IDP se transforme realmente em algo que vai cuidar desde o início, né? Seja ele através de uma documentação de onboarding, seja onde ele vai consultar, por exemplo, um catálogo de software onde vai estar listado todos os nossos serviços, que como o Brunão aí já falou, já passa de 300, seja onde a gente vai colocar talvez um agente de IA para ajudar por exemplo, vai que a gente precisa de um endpoint específico que vai retornar, por exemplo, as locações, né? Tudo isso em um âmbito de vários serviços é muito difícil encontrar, então a IDP a gente planeja que também seja uma documentação viva, né? Onde tem um agente ali que ajude a resolver essas questões de integração entre os serviços. Então, tem muita coisa ainda e o foco é a gente ir desenvolvendo cada vez mais essas outras features, né? Scorecards, o catálogo de software, que a gente consiga tudo que hoje é feito através de processo e que ainda necessita de alguma coisa do time de SRE, a gente também planeja de alguma forma trazer ali para o Turbo, que é a nossa IDP, e conseguir automatizar de ponta a ponta. Se o Lustosa quiser também citar um pouquinho aí. Cara, eu acho que você passou por praticamente tudo, assim. Eu acho que a questão da gente focar ali, né? Apesar da gente suportar três linguagens, assim, né? Eu acho que não é uma coisa que eu tenho visto tanto no mercado, né? Mas eu acho que isso começa a fazer sentido quando a gente define finalidades específicas ali, né? Então, putz, a gente tem bem claro, baseado no que a pessoa quer fazer, né? Qual que deve ser a ferramenta, assim, né? Eu acho que isso dá uma certa tranquilidade ali, né? Para a gente manter um leque um pouco mais aberto nesse sentido, né? Porque, cara, eu não vou precisar me preocupar em qual banco eu vou integrar para um agente de IA, por exemplo. É uma coisa que a gente acredita nesse momento que não faz sentido. No máximo ali um cache para fazer algum controle, mas nada muito rebuscado, assim, né? Então, acho que quando a gente tem essa clareza, assim, né? Isso facilita um pouco a administração, né? E ajuda a gente aí ter
conseguir focar na evolução de fato que a gente precisa fazer agora, assim. Assim, para quem é técnico, IDP é um, assim, ele se explica por si só. Para quem é técnico, pô, faz todo sentido a gente padronizar, ter uma estrutura onde eu consiga disponibilizar, etc, etc. Só que para quem está na gestão, um C-level, um board ali que vai distribuir o dinheiro para um produto interno, sempre é muito complicado entender como é que qual o retorno que isso vai dar para o negócio, principalmente uma empresa em crescimento, uma empresa que precisa gastar bastante em marketing, enfim. Como é que foi o desafio cultural, primeiro, da liderança investir num produto interno? Como foi que vocês se convenceram? Até tem muita gente que está assistindo aqui o canal, essas entrevistas e vendo sobre DP, porque está com essa dificuldade, né, das empresas de como convencer os seus chefes e os seus diretores que vão soltar o dinheiro para investir num produto interno. Porque é um produto, você tem que dedicar a equipe, você tem que ter uma gestão, enfim, um roadmap ali, como o Lustosa falou, não é uma coisa tão comum no mercado. Pouquíssimas empresas hoje investem em uma solução interna, uma solução de padronização, especificamente no IDP. Então, como foi esse convencimento ali que vocês utilizaram lá no começo para, cara, vamos investir no IDP, me dá dinheiro para isso? E a liderança soltou ali o investimento. E como é que vocês estão prestando contas hoje? Assim, ó, vou te dar esse retorno e como é que está sendo esse retorno? Talvez a gente não seja tão conhecido por tecnologia, né? A galera sempre remete a gente ali ao aluguel das motos, mas de quando ela foi fundada, a Motu, a gente concebeu ela com tecnologia em tudo, literalmente. Né? Quando eu falo literalmente, é desde um IoT que está rodando dentro da moto com hardware e enviando todas as informações em real time para o servidor e conseguir aguentar todo esse tráfego de 140 mil motos, a câmera de moto de uma cabine de fotos de quando ela entra na base. Né? Então, é uma mistura muito grande de hardware com tecnologia no dia a dia. Quando você olha para esse lado, eu acho que o investimento que a gente faz em tecnologia diariamente é bem pesado. Né? Então, a gente sabe que o crescimento da empresa como um todo depende disso. Quando a gente olha para dentro do desenvolvimento, a gente acredita nesse mesmo propósito. Né? Quanto mais tempo eu tenho do desenvolvedor focando em criar as regras de negócio para aquele domínio, aquele serviço que ele está tendo, é horas mais produtivas desse dia a dia. No final do dia, quando você olha, a IDP ela nunca existiu desde o D0, mas a gente sempre tinha diversos padrões que a gente foi criando, né? Então, a gente teve um framework no .NET que a gente chama de Zika interno, que foi criado já em 2021, se eu não me engano, que é a base de todos os projetos de .NET que a gente tinha, saindo já de um template. A vantagem que você tem é uma atualização nele e eu consigo atualizar todos os serviços, subindo a versão do SDK e gerando tudo isso que a gente precisa. Quando você olha nesse caminho, o IDP era um pouco de questão de tempo de quando a gente, de fato, decidia alocar time com um propósito de economizar horas, né? Que acho que é o que o Luiz já deu um spoiler ali das 11 mil horas economizadas que a gente teve. Então, acho que isso daí já mostra que o investimento que a gente tem nisso se paga no dia a dia e, de fato, vale a pena a gente crescer time e ter gente focada com limites, né? Quando você fala ali da liderança em si, a gente tem que sempre tomar cuidado. O propósito nosso é os clientes, são entregar tecnologia para eles, mas quando a gente consegue otimizar o nosso ciclo de desenvolvimento, acaba sendo produtivo dos dois mundos. Cara, eu acho que complementando aí o que o Bruno falou, acho que essa galera que você comentou aí, que está tentando convencer os C-levels aí a implantar a IDP e viabilizar o projeto, para a gente acho que foi um processo bem natural, assim, né? Acho que a gente já tinha muita estrutura pronta que facilitava. Então, quando a gente estruturou o time de plataforma como nos moldes que está hoje, assim, já era meio que um direcionamento. A gente não sabia quando nem como, assim, né? Mas num determinado momento a gente meio que eu poderia dizer que a gente resolveu fazer um teste ali, né? A gente parou um pouco do roadmap que a gente tinha de coisas, botamos um time box ali, e, putz, o que que a gente consegue entregar da IDP nesse time box, assim, né? Acho que foi um desafio que a gente se fez ali, né? Eu, o Luiz, o time ali. E, cara, a gente viu que era possível com talvez menos esforço do que a gente imaginava, assim, né? Depois de já ter
olhado o mercado, já ter avaliado as ferramentas, a gente viu que o caminho interno, eu acho que, além dos motivos que o Luiz citou, né, de questão de customização, etc., a gente conseguiria reaproveitar muita coisa do que já tinha desenvolvido, assim, né? Então, a gente puxou para fazer isso de forma bem rápida, assim, né? Fazer a primeira versão. E aí, dali para frente, cara, que já tem a primeira versão, o primeiro fluxo funcionando, a gente evoluiu de forma muito mais fácil, assim, né? Então, pra gente, essa parte não foi dolorosa, assim. Eu acho que depois desse gás inicial ali, manter o ritmo pode ter sido um pouquinho mais desafiador, mas esse start a gente conseguiu utilizar do fator startup mesmo, né? A questão da autonomia e para poder puxar e fazer acontecer ali, né? Como é que ficou a separação de responsabilidade entre as equipes? Vocês montaram um time de plataforma para cuidar do IDP. Comentaram aí que ainda tem um time de SRE, se eu entendi correto. E as equipes têm DevOps interno. Como é que funciona esse dia a dia? Quem se bate com quem? Cara, na verdade a gente não trabalha tanto nesse modelo de SPAD nesse sentido, assim. A gente tem um time de SRE que atende todos os times, assim. E até por isso a necessidade de automatizar mais, né? Então, se a gente, trabalha muito orientado a ticket ali, a gente vai ter um toil operacional gigante, né, para atender todo mundo. E também esse é um dos motivadores ali para de fato ter essas ofertas de forma self-service ali, né, para os times, assim. Então, nosso mindset é muito mais orientado a, de fato, dar as ferramentas do que ter que executar para todo mundo ali, né? Só que isso tem também um gasto ali, vamos dizer, de estruturação de acessos, de controles maior também, né? Então, a partir do momento que a gente dá essa liberdade, a gente precisa ter um mínimo ali de governança, né? Para impedir que as coisas saiam dos trilhos ali, né? Então, por isso a gente investe muito nessa questão de automatização, assim. Então, a gente já tinha muita coisa rodando internamente, por exemplo, com o Rundeck, que a galera conseguia fazer. E eu acho que muito das escolhas de tecnologia que a gente tem acaba que também facilita um pouco disso, né? Então, a gente utiliza o Argo aqui, por exemplo, para poder fazer deploy nos clusters. Então, o desenvolvedor ele tem um pouco de autonomia ali para gerar esses deployments, fazer as alterações, vai demandar isso no máximo uma revisão e uma aprovação. Então, eu acho que um pouco da cultura já estava muito orientada nesse sentido, assim, né? Então, hoje acaba que com um time relativamente enxuto pelo tamanho do time de tech, assim, e consegue atender todo mundo e ainda continuar evoluindo a plataforma, assim. Mas aí qual é a responsabilidade do time de SRE agora? É só olhar a operação mesmo? Ou seja, todo deploy ainda tem que dar um tapa aqui e acolá num Cara, deploy. depende muito, assim. Como a gente já tirou a questão do apoio nas novas subidas, que eu acho que era onde demandava mais do time de SRE, isso já livrou o time bastante, assim, né? Então, acaba, quando tem que aprovar alguma coisa, cara, alguma coisa não é tudo que precisa ser aprovado ali pelo time de SRE. É só uma mudança mais crítica ali de infraestrutura ou alguma questão de permissionamento dos serviços. Então, acaba que é um fluxo relativamente baixo de solicitações que chegam para o time aprovar. É, Talvez apoie um pouco mais ali em troubleshooting, e consegue focar mais da energia assim do time em projetos mesmo, né? Então a gente tem investido aí em disponibilização de ferramentas, ou mesmo criação de automações para ser utilizada pela IDP, é, ou ferramentas novas que a gente vai disponibilizar para o time, assim, né? Então é, o foco do time hoje é muito mais ativo do que passivo, né? Eles não ficam esperando mais solicitação ali, né? Ou atendendo ticket, coisa do tipo. Isso é uma fração pequena do tempo que o time gasta hoje. Aí consegue, de fato, plano de forma a trazer coisas novas e melhorar o ambiente. A gente está reconstruindo uma parte do ambiente com, com
com melhorias que a gente já tinha necessidade de fazer aí. Então o time conseguiu também reduzir muito do tempo que gastava ali com demandas operacionais, aí focar de fato na modernização e agregando valor ali, de fato, no dia a dia dos times e na estabilidade e tudo mais. Como é a gestão desse produto hoje? Tem uma fila aí, os times estão se pegando para tentar empurrar a automatização. Como é que vocês estão mantendo a sanidade para também não abrir o IP de forma descontrolável? Hoje o IDP mesmo, a parte que eu toco é um braço de plataforma, né? Então ainda assim tem outras demandas que tem conexão com a parte ali do SRE, por exemplo, né? Então tem muita automação hoje que a gente primeiro faz no Terraform e depois a gente automatiza trazendo para IDP, por exemplo. Hoje, as demandas que a gente tem ali foram mapeadas por a gente mesmo, do time de plataforma, porém a gente tem uma gestão bem ativa de colher feedbacks, né? Então a gente trata realmente como um produto, tem pesquisa de NPS, a gente direto quando cria algum projeto, então, por exemplo, alguém precisa de algum back-end ou algum de um Python, a gente está atuando bem ativamente a entender o feedback e a experiência que aquele usuário teve criando. Pode ser que tenha algum ajuste específico no boilerplate que ficou faltando, né? Então, um exemplo recente, a gente alterou o boilerplate de .NET, atualizando algumas bibliotecas e também colocando mais exemplos de internacionalização. São coisas que talvez para um dev sênior não faz falta, porém talvez algum júnior vai fazer a diferença, sabe? Então, a gente tem trabalhado bem ativamente nessa questão de colher feedback de quem realmente são os nossos usuários, que são os desenvolvedores, e isso eu posso citar que é de todos os níveis, né? Então, desde trainee, desenvolvedor júnior, desenvolvedor sênior, a gente tenta deixar o mais, como que eu vou dizer, acessível possível a nossa plataforma que está construindo e não ser algo só com jargão muito técnico do ponto de vista de um júnior não conseguir utilizar, né? Então isso aí é algo que a gente leva muito ali em ênfase no produto que a gente está construindo. E sobre produto, a gente atua como um backlog mesmo, né? Então a gente já mapeou várias features futuras, iniciando ali essa parte de estruturação completa de ownership e cada vez acrescentando mais essa questão das automatizações que a gente já mapeou e também vai aceitando um feedback sobre novas funcionalidades que a gente pode colocar no produto, conforme o time de engenharia vai nos proporcionando ali solicitações, né? É claro, tem que entrar na fila, né? Não dá para ir passando tudo para frente e bagunçando o backlog. A gente lida ali com times muito enxutos, né? Então tem que ter muita clareza do que é realmente prioridade ali, o que vai virar o jogo para IDP quando a gente escolhe, por exemplo, uma feature completa para desenvolver. Não, bacana. Acho que tem um outro lado interessante, acho que dentro da Motu, a gente sempre olhou que o desenvolvimento não necessariamente é de um time ou de outro, né? Quando você olha a parte de IDP, que é muito centralizado com o time de plataforma, a primeira versão da IDP foi uma contribuição de diversos desenvolvedores dentro da empresa como um todo, né? Principalmente na criação de templates para garantir que é de fato o que cada time está criando, o foco de cada um. Então, acho que isso a gente prega bastante, né? Então, se você tem uma ideia e acaba não sendo o roadmap de qualquer time que seja, nada impede do desenvolvedor ir lá, abrir uma PR, codar junto e abrir ali depois para revisão do time principal. Então, isso acaba ajudando bastante. Ah, bem maneiro. Inclusive, eu tenho discutido com algumas empresas sobre essa questão de inner source. Está tendo um investimento. Sim, todo mundo está percebendo que sempre é muito cilado dentro das empresas. Quanto maior é a empresa, mais a equipe se trata como uma mini empresa e desconsidera todo o resto. Vocês estão levando essa cultura além do IDP? Sempre foi assim? Como é que vocês tratam essa contribuição entre os times? Enfim. Cara, acaba que é um pouco mais livre, assim, mas tem sempre pessoas que gostam de contribuir, assim. Então, eu acho que tudo começou com o Zika, que o Bruno comentou ali, né? A gente tem esse framework interno. Então, isso já foi um trabalho meio inerciante, assim, e vem sido mantido nesse modelo. Então, o time hoje identifica uma melhoria ou coisa do tipo. Ele mesmo tem a liberdade ali para submeter um pull request, sendo avaliado, sendo aprovado, vai entrar ali para ser utilizado pelo restante da galera. Assim. Os boilerplates que a gente usa na IDP também hoje, o pessoal tem liberdade para submeter melhorias e sugestões ali, né? Então,
eu acho que essa cultura colaborativa aí nessa na Motor funciona bem, assim. A galera tem realmente essa consciência, assim, de, cara, a gente precisa contribuir para o bem de todos, assim, né? Eu não vou resolver o problema pensando só no meu problema que eu tenho agora, outras pessoas podem ter esse mesmo problema dentro da empresa. Então, como que a gente se prepara e se ajuda, assim, né? Eu acho que isso tem funcionado de uma maneira bem natural, tanto dos times. Eu queria aproveitar aqui para entrar no tema que é o coração desse canal, a observabilidade. Então, como é que vocês estão hoje? Qual e eu quero explorar bem, entender o cenário, como é que vocês estão planejando, qual é o stack que usam, como os times atuam, como, inclusive, vocês pretendem colocar no IDP aí para, se já está, inclusive, para padronizar, já sair tudo com instrumentado nas aplicações, enfim. Me conta, me conta tudo aí sobre observability, que é o meu tema principal. Mas hoje, basicamente, a Motu teve várias fases, né? No começo, quando a gente era menor, a gente utilizava várias coisas open source. né? Inicialmente era uma bem específica de .NET, eu não vou lembrar o nome agora, talvez o Luizão vai lembrar, o Lustosa aí. E depois a gente foi modernizando, a gente começou a colocar a parte de Grafana, Loki e Prometheus. Essa foi a segunda fase que a gente começou, e isso, quando a gente entrou com o cluster, acabou sendo bem natural para todo mundo. Então, o Prometheus já vai captando todos os logs que a gente precisa e distribuindo para estar livre dentro do Grafana, assim como as métricas do Prometheus, né? Então, isso acabou sendo algumas configurações no arquivo de deployment e já está livre para aquele serviço. E depois de um tempo, a gente achou melhor ir atrás de uma ferramenta de APM que conseguiria trazer, de fato, a observabilidade que a gente gostaria, principalmente em traces e spam, e a gente acabou trazendo o Datadog para dentro de casa. Então, o Datadog, o Loki e o Grafana acaba sendo assim o principal stack de observabilidade. A gente tem diversos alertas que a gente acaba utilizando quando dá alguns problemas, tanto nos dashboards que a gente tem na TV, no escritório, quanto os alertas em canais do Teams e, se necessário, chega até ligar no meu celular em alguns alertas que a gente tem mais específicos. Então, isso ajudou bastante a gente se profissionalizar em relação a isso. E a IDP hoje em dia tem feito um papel bem fundamental para a criação, mas aí eu acho que o Luiz e o Lustosa conseguem falar até melhor do que eu. Eu acho que eu sou até suspeito para falar, porque eu sou um heavy user de observabilidade, principalmente ali do Datadog em si. Eu sempre fui mais voltado à front-end, né? Então a gente, igual o Brunão estava citando, essa parte de observabilidade no front-end é algo bem complicado, né? Então é muito difícil ter ferramentas e geralmente custa caro, né? Ter ferramentas que voltam mais à parte de RUM, que é o Real User Monitoring. Então, desde quando a gente colocou e inseriu aí o Datadog, a gente sempre teve esse respaldo e é algo que muda o jogo, né? A gente passa a ter um trace que sai desde o front-end e chega lá na ponta final do banco de dados, por exemplo. E aí a gente começa a ter uma rastreabilidade muito maior, seja com várias insights que a gente consegue pegar, desde Web Vitals, para entender o tempo de carregamento do front-end, seja para entender casos de fraude através de onde o usuário está acessando e tendo meio que um contexto completo, né? E hoje o Turbo, por exemplo, que é a nossa IDP, né, já cria tanto projetos de back-end como de front-end já com essa instrumentação toda entregue, né? Então o usuário não tem, os nossos desenvolvedores não tem nenhum ponto de complexidade para ter essa observabilidade no ponto de vista de produção, né? Acaba que o Datadog é muito caro, a gente não traz ele ali para o ambiente de HML e Dev, mas aí o Lustosa vai até complementar, eu acho que é um movimento de shift left que a gente também está fazendo, que eu acho que é uma dor que toda empresa tem passado, de como que a gente traz essa observabilidade para cenários aí de desenvolvimento. Eu acho que, cara, o custo do Datadog é um dos maiores inimigos aí para as empresas, né? Acho que a gente tem N casos aí que dá para citar de empresas que implantaram e depois não conseguiram manter ali, né? Tem um custo extrapolando, assim. Então, acho que aqui na Motu a gente está sempre muito ligado em custo, a gente controla bem na vírgula ali tudo que a gente gasta, está sempre revisando os gastos ali, né? E, cara, o Datadog, se você não tiver um monitoramento ativo ali, não tiver uma estratégia, você realmente vai pagar uma grana alta ali, né? Então, acho que
Cara, eu acho que tudo começa com essa separação, né? A gente não utilizar ele para logs, então isso dá um alívio muito grande no custo final, e a gente consegue deixar ele amplamente disponível ali no ambiente de produção. Então, acho que, cara, o nível que a gente tem hoje de utilização pelos times é muito legal, né? Os times têm realmente a cultura ali de acompanhar os serviços, de criar os próprios alertas, né? E receber os alertas ali direto no Teams. Então, acho que essa fase já funciona super bem, assim, e a gente está num nível muito legal de maturidade. Para os ambientes de desenvolvimento e homologação, a gente ainda tá trabalhando para melhorar. A gente também utiliza a stack do Loki e Grafana ali para análise de logs, mas acaba que meio que é a única coisa que a gente tem hoje, assim, né? E também tem o Prometheus, que também a gente não, apesar da gente não utilizar tanto, tá disponível. O que a gente está trabalhando agora para os próximos meses aí é meio que primeiro modernizar, né, essa stack do Grafana e do Loki. A gente utiliza o Promtail, que está sendo descontinuado. A gente vai estar migrando para o Grafana Alloy. E com isso abre algumas outras ferramentas ali também, né? Que vieram na stack nova ali do Grafana do LGTM, né? Aí, além do Loki, a gente tem o Mimir e tem o Tempo ali, que entram para dar nessa questão de APM mesmo, né? De análise de traces e análise de métricas, meio que completando a stack open source, né? Então, acho que no médio prazo, sim, a nossa ideia é continuar mantendo o Datadog apenas em produção, mas trazer ali novas ferramentas que o time vai poder estar utilizando ali com OpenTelemetry e Grafana Tempo e Grafana Mimir, né? Então, acho que o panorama geral seria mais ou menos isso. Acho que tem um lado que a gente acabou esquecendo, né? A gente também tem bastante observabilidade do lado do mobile, né? Então, quando a gente olha ali para o lado do app, a gente tem trabalhado com duas ferramentas, uma que é, acho que é a mais básica para todo mundo que trabalha com app, que é o Firebase, mas fazem uns 3, 4 meses que a gente implantou o Instabug. Isso daí também deu uma visibilidade bem grande do que está rolando no app, desde os requests que saem até às vezes a gravação de tela que a gente precisa entender fluxo. Então isso daí tem ajudado bastante o time de app também. Essa estrutura vocês usam o Run no Datadog só para o front ou pretende colocar no app também? A gente chegou a fazer um teste do run do Datadog com o app, mas a gente não achou que o Datadog é a melhor ferramenta para observabilidade no aplicativo em si. Então, a gente testou na época, acho que New Relic também pro app, mas a gente também não gostou muito. A gente usava uma ferramenta muito pequenininha antes, que era a Glip, acho que quase ninguém conhecia, e eles tinham um reporte de bug que era bem interessante, a gente adorava eles. E aí, no final do ano passado, eles comentaram que eles iam descontinuar essa parte, iam continuar só com a parte de chat que tem na ferramenta e pesquisa. E aí foi onde a gente começou a achar outras ferramentas para olhar. A gente chegou a tentar usar a Mixpanel para poder medir eventos e tudo mais, mas acabou não sendo o que a gente precisava para bug. Então hoje, quando a gente olha stack de aplicativo, a gente tem o Instabug, que controla toda essa parte até de app decks, do número de crashes e detalhes do que está acontecendo no aplicativo. A gente tem uma plataforma que chama Web Engage, que faz a parte de comunicação para os clientes e ela também toda a parte de eventos, né? Então, cliques de tela, clique em botão, a gente consegue controlar tudo o que está acontecendo para ela, tanto para a gente conseguir saber a linha do tempo do que o cliente está fazendo no app, quanto para poder disparar comunicações depois relacionadas às ações e assim por diante. Então, para o aplicativo, a gente acabou indo numa linha dessa em vez de usar o Datadog. Não, E sem maneiro. contar que ele seria muito mais caro, né? Acho que esse ponto que o Gustavo comentou ali do Datadog você tem que tomar muito cuidado. A gente Datadog. adora a ferramenta, mas é complexo. Esses grandes APM, Datadog, Dynatrace, New Relic, o próprio New Relic também mudou a licença recentemente, porque antes o New Relic cobrava por assento. Aí tinha muita empresa que era malandra, contratava só um e compartilhava a senha em 15, 20 pessoas, enfim, os caras mudaram também para não ficar para trás. E acaba virando um sócio, né? Porque log que vocês citaram aí é uma parada que consome muito. Você errou a mão ali, liberou sem querer, modo debug em produção, pronto, o lucro foi todo embora, vai ter bônus. Mas, pessoal,
o papo foi super rápido aqui. Eu gostaria de passar a noite toda gravando com vocês. E, inclusive, eu quero voltar a gravar de novo com vocês. Tragam essa experiência do Shift Left aí, quando vocês tiverem mais maduro, inclusive, ou quiserem contar algum case interessante, portas abertas, o canal tá aqui para ouvir vocês, ouvir a comunidade, entender como é que vocês estão implantando, como é que estão melhorando, trazendo inovação. E nesse tempo final aqui, gostaria de ouvir aí uma consideração, alguma coisa que vocês queriam falar mais, enfim, fique à vontade aqui para a gente fazer esse encerramento. Boa, queria só começar aí, talvez, fazendo um pouco de merchan do nosso lado. A gente tem crescido bastante o time de tecnologia, então acho que para a galera que assiste seu canal, acaba sendo boa parte desenvolvedores. Então a gente tem bastante vaga, tanto em front, app, .NET, Nest, Node. Então, pô, fiquem ligados aí, depois a gente pode ver com o Cristiano de deixar o link ali Vai no estar aqui na comentário descrição, vai ou estar na aqui na descrição. descrição do Pô, vídeo. maravilha, então tá na descrição. E a gente está preparando também realizar meetups aqui na Mutu. Então a gente deve ter o nosso primeiro meetup de tecnologia aqui na nossa sede nova. Então estão todos super convidados aí. Pode deixar o link da pré-inscrição. A gente está terminando de fechar a data, mas com certeza esse ano. Então a gente fez o lançamento dele no TDC desse ano, então divulgamos lá, já tem uma galera inscrita, mas a gente deixa o link da pré-inscrição aí também no link do vídeo, e para a galera vir conhecer a gente e entender o quanto de tecnologia que a gente tem no dia a dia. Comentários gerais, acho que observabilidade foi chave em tudo, e isso daí antes da IDP, mas de fato a IDP acho que a gente muda o jogo e consegue crescer bastante com ela e economizar horas, né? Você falou muito de custo e como que a gente faz liderança de tecnologia chegar lá, é, a IDP não deixa de ser um produto, né? Então, como qualquer outro produto ali, ele tem que ser medido, desde um NPS e até o que ele traz de valor para o cliente. E o valor, no caso ali, o cliente acaba sendo nossos próprios desenvolvedores. Então, mais fácil medir isso daí dentro de casa. Eu acho que o Bruno falou bem, cara. Acho que para quem está assistindo aí, gosta do tema plataforma, a gente está com vaga para time de plataforma também, tanto para a parte de infraestrutura quanto para a parte de desenvolvimento aí do tudo. Então, vem trabalhar com a gente aí. Bom, eu acho que o Brunão aí, o Lustosa já falou todos os pontos. Eu lembro um pouco do que você falando lá no início, né? O IDP tá começando a entrar meio que em moda. Parece que quando, é igual você, tipo assim, pô, coloca na cabeça o nome de um carro, aí passa a ver só aquele carro na rua, né? Parece que todo lugar que eu olho agora tem gente citando sobre IDP e também os times de plataforma. Isso é muito bom, mostra, eu acho que um pouco do valor e que realmente isso aí tá virando um jogo para as empresas. Tem várias empresas, eu acho que ainda tem uma restrição enquanto a esses times, porque é realmente algo difícil de metrificar o valor. Mas, cara, eu acho que vale a pena, viu? Deixando um conselho sincero para as empresas, é algo que é difícil realmente de metrificar, mas depois das primeiras features, a gente vê que cada vez mais se paga o time de plataforma, porque principalmente depois que você já entrega algo, o que tende é aquele mesma entrega ali, acabar suprindo cada vez mais aplicações, né? Então, se você faz um fluxo ali de uma esteira para criar um projeto já e entregar toda a infra provisionada, quanto mais tempo aquilo ali tiver já rodando e entregando o projeto, mais vai se pagando ali o projeto, né? Logicamente que é um produto, a gente tem que sempre estar melhorando e dando manutenção, né? Não dá só para largar, sempre tem que atualizar, então isso aí também tem que ser tratado com seriedade. Mas só deixar aí o agradecimento, Cristiano, pelo espaço, viu? Não, fantástico, gente. E mais uma vez, muito obrigado. Fiquem à vontade, tema, manda tema que a gente grava. Enfim, eu vou colocar os links aqui, pessoal, na descrição. Então, vou estar lá no Meetup também. Então, assim que tiver liberado aí, eu quero conhecer, quero visitar e vou estar com vocês aí. Bom, pessoal, então até a próxima entrevista, até o próximo vídeo no canal. Muito obrigado a todos.